Olá, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 22 de dezembro, começa agora o Direto da Redação. E foi lançado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza o livro com um mapeamento afetivo da capital, Nossos Bairros, Nossa Fortaleza. Paulo Sérgio Cordeiro tem os detalhes. Olá, Daniela. Acontece nesta manhã aqui na Câmara Municipal de Fortaleza o lançamento deste livro, o Nossos Bairros, Nossa Fortaleza, com 400 páginas de estudos e pesquisas no âmbito afetivo, cultural, de desenvolvimento econômico e também histórico, quanto à história de personalidades, de personagens que formam, que fazem a cidade de Fortaleza. São 12 capítulos, em cada capítulo há o destaque para uma das 12 regionais de Fortaleza, e aí um todo, né, que destaca os 121 bairros da capital do estado do Ceará, suas peculiaridades, seus destaques, seus aspectos econômicos, históricos e culturais, né? O livro é uma parceria da Câmara Municipal de Fortaleza com a Fundação Demócrito Rocha. Tem um capítulo especial que fala sobre a cidade de Fortaleza, o seu patrimônio imaterial e também sobre a Câmara Municipal de Fortaleza e os 43 vereadores que fazem as leis da capital do estado do Ceará. O lançamento é no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza, com a presença de representantes da Fundação Demócrito Rocha e também do presidente Antônio Henrique Danieli. Por conta das festas de fim de ano, a movimentação na rodoviária de Fortaleza é grande. Para dar conta da demanda, viagens extras foram programadas. Após alguns dias longe de casa por causa do trabalho, José vai voltar para o Rio Grande do Norte para passar o Natal com a família. Todo final de ano eu vou para estar a família. Você mesmo trabalhando fora tem que vir para fazer isso? Isso, a empresa dá 10 dias para a gente vem passar com a família. Tem que ficar junto, não pode ficar separado não. Alice nasceu em Sobral, mas mora em Fortaleza com a família. Esse ano vai finalmente poder reunir seus familiares e parentes do interior no Natal. Comprou a passagem antecipada para não correr o risco de perder a oportunidade. A gente encontrou em cima da hora, a gente encontrou para 9h30. A gente queria mais cedo, mas infelizmente não achamos. Aí vamos sair 9h30. Mas antes chega, né? Graças a Deus que chega. Tudo deu certo, graças a Deus. As empresas de ônibus que passam pelo terminal rodoviário Engenheiro João Tomé estão oferecendo 320 viagens extras na semana de Natal. Até o próximo dia 27, mais de 49 mil pessoas devem embarcar nos terminais da capital, o que significa um aumento de 35% comparado ao fluxo comum à média de viagens. A Coordenadoria de Transportes da Agência Reguladora do Estado do Ceará, ARCE, estima que 8.493 usuários do meio de transporte devem passar pelo terminal rodoviário nesse dia. O esperado é que até o fim do período, 1.618 viagens intermunicipais e interestaduais sejam realizadas. Até o momento, os destinos mais procurados no estado são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Quixadá. Para outros estados, a procura se divide entre Teresina, Piauí, Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco e João Pessoa, na Paraíba. A orientação é para que as passagens sejam compradas com antecedência. Essa semana intensificou aí essa compra de passagens online, inclusive. Então, por isso é muito importante que o passageiro que ainda não adquiriu sua passagem, compre sua passagem com antecedência, chegue com 1 hora de antecedência no terminal, catalogue ali o nome e o telefone, coloque dentro da bagagem. Muito cuidado também aí com a documentação das crianças. Documento com foto. O plano operacional para o Réveillon da capital cearense no aterro da Praia de Iracema foi divulgado pela Prefeitura. Durante a divulgação do plano operacional para o Réveillon 2023, o prefeito José Sarto anunciou a gratuidade do transporte coletivo nos 2 dias de festa no aterro da Praia de Iracema. Em parceria com os empresários do setor de ônibus, o Sim de ônibus, nós demandamos a eles que fizesse tarifa zero a partir de 16 horas do sábado até 5 horas da manhã do domingo, durante os 2 dias. Portanto, nós vamos ter tarifa zero para a população poder vir a
beira-mar e celebrar com sua família o maior réveillon de todos os tempos da história de Fortaleza. 20 atrações estão confirmadas para o evento. A expectativa é de receber um público de mais de 1 milhão de pessoas. Será o primeiro réveillon que faremos agora, depois da pandemia, com a proibição de fogos, que tem repercussão sonora muito incomodadora, inclusive é proibitiva por lei para animais e principalmente para quem tem pacientes que são diagnosticados com transtorno do espectro autista. Então a gente fez aí um esforço total para que isso não aconteça, inclusive no privado a gente vai fiscalizar também. E esse réveillon, além de ser um réveillon da sustentabilidade, 2 dias de réveillon, uma expectativa de ingresso na economia local de 3 bilhões de reais. Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Militar atuarão na segurança. Só na noite de 31 de dezembro, o aterro pode ter cerca de 2.000 PMs em atividade. Vale salientar que todo esse efetivo ele não afeta em nada o policiamento que nós temos no resto da cidade. Então toda a cidade continua com o seu policiamento, na realidade com um implemento a mais. Nós tivemos a formação de policiais militares ontem, então isso nos deu essa tranquilidade, secretário, essa segurança. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, o bloqueio das vias na região começa a partir da meia-noite do dia 30. A ideia é que, em parceria com outros órgãos, o fluxo seja mais tranquilo e o público que vai apreciar as atrações do Réveillon chegue e saia na mais absoluta tranquilidade. O primeiro bloqueio ser realizado, que é a partir das 7 horas da manhã, que vai compreender toda a rua Avenida Historiador Raimundo Girão, que vai entre a Rui Barbosa e Delfonso Albano, assim como todas as vias que descem para esse trecho a partir da Avenida Monsenhor Tabosa, que é justamente Monsenhor Bruno, Camusim, Francisco Vasconcelos, Carlos Vasconcelos e Barão de Aracati, além da Avenida Beira-Mar, no trecho compreendido entre a Delfonso Albano e Arariús. E no mês de atenção do vírus HIV, a gente destaca uma novidade proporcionada pelo metrô de Fortaleza. Além do bilhete de embarque, autotestes também podem ser realizados por qualquer cidadão. O fornecimento dos autotestes de HIV acontece por meio do projeto A Hora é Agora, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Na estação Benfica, um armário foi instalado para que os passageiros possam retirar os materiais. Basta fazer o cadastro online no site do projeto A Hora é Agora. O recebimento dos kits é por autoatendimento. Ao fazer a solicitação pela internet, o usuário recebe uma senha que dá acesso a um dos armários e dentro dele estão os kits solicitados. O autoteste pode ser realizado no ambiente de preferência do solicitante. E após o resultado, as orientações sobre o que fazer também estão disponíveis no site do projeto A Hora é Agora. Além disso, o Metrofora oferece embarque gratuito para pessoas com HIV e AIDS. O serviço de gratuidade, ele funciona o ano todo. Ele é uma importante política de inclusão social do governo do estado e basta o usuário se dirigir a nossas estações, apresentando o cartão Passe Livre Intermunicipal que é emitido pela ARCE e ele terá direito a andar em todas as nossas linhas. Chegamos hoje na nossa quarta reportagem especial sobre os símbolos natalinos. E hoje a gente vai falar sobre a tradicional ceia. A Romana Mello foi saber a origem de alguns alimentos típicos dessa época do ano. Não há nada mais prazeroso que sentar à mesa junto das pessoas que amamos e celebrar o Natal de Jesus. A ceia é um momento de confraternização que representa a união entre as famílias. Tamanha tradição traz costumes típicos, como aquele prato que não pode faltar na noite do dia 24 de dezembro. Tem o peru, pernil de porco também, que sempre se fazia. Desde criança lá em casa minha mãe fazia. Tem que ter. Peru, arroz à grega. Deixa eu ver aqui outra coisa que é boa também. A carne de sol feita com a farofa. A
A ceia de Natal tem tradição europeia. É que esses habitantes recebiam viajantes que iam celebrar o nascimento de Jesus e por algum motivo não conseguiam chegar no destino final. Aí eles abriam as portas de suas casas e ofereciam pratos especiais. Essa tradição foi se espalhando para outros locais do mundo. E tem também um lado cristão, lembrando assim a celebração da Páscoa de Jesus e trazendo também o menino Jesus para as famílias durante a ceia natalina. A ceia natalina é o ápice da comemoração do aniversário de Jesus. Interessante é que alguns alimentos eles foram incorporados ao longo do tempo por situações assim bem interessantes. Antes mesmo do Natal propriamente dito ser comemorado, os romanos já tinham comemorações da Saturnália e eles já faziam refeições com os alimentos característicos da época. Ao longo do tempo, a ceia foi se adaptando também, aí entra aquela questão da criatividade, por conta de costumes de povos assim que a gente nem imagina. O Peru, por exemplo, ele foi uma adaptação dos nativos norte-americanos. Alguns itens são universais, como o peru, as frutas secas e o vinho. Quando se fala em doce, não podemos esquecer do panetone, uma receita errada que acabou agradando o paladar mundial. O tradicional é com a fruta seca, a fruta cristalizada, né? E ele vem da Itália. E o que se especula sobre a origem do panetone é que ele é um panidetone, que era um padeiro que queria impressionar a filha do dono da padaria, né, do seu chefe, e acabou fazendo esse pão mais especial e as pessoas chegavam lá, né, na padaria, no panifício e pediam panidetone, né? Então remonta esse período e sem dúvida é um dos grandes queridinhos. No cardápio da noite de festa, existe também um prato que surgiu através da nossa brasilidade. Estou falando do salpicão. A salada de salpicão é uma salada realmente que é brasileira, né? O nome salpicão, ele vem do nome mexicano salpicón, que é justamente a mistura de alimentos crus e alimentos cozidos. E aí aqui no Brasil a gente mistura o frango, né? Com as frutas, com os vegetais, então sai um prato fresco que combina muito com o nosso Ceará, o nosso Nordeste, né? Para celebrar a chegada de Cristo ao mundo, muitas famílias ainda optam pela ida à Missa do Galo, para em seguida cear junto dos seus convidados. A gente celebra um pouquinho mais cedo, 8 horas, 9 horas da noite, para que realmente possa dar espaço a voltar para casa e em casa complementar a celebração, ou seja, ao redor da mesa. É a mesa do altar, onde a gente se alimenta da palavra da comunhão, e a mesa em casa, onde a gente se alimenta e se encontra com os familiares. O grande momento da família. Com as modificações trazidas pela evolução da sociedade, alguns costumes ainda resistem entre cristãos. Muitos deles optam por iniciar a ceia após a meia-noite, quando já é dia 25 de dezembro. Só assim é de fato celebrado o natalício do menino Jesus. Aquelas pessoas que mantêm essa tradição do Natal, da ceia, à meia-noite, aquela coisa bem pontual, eu considero assim extremamente válida essa realização, essa manifestação tradicional. A TV Câmara Fortaleza recebeu mais um prêmio na categoria Telejornalismo. A nossa equipe ganhou a premiação da Prefeitura de Fortaleza com a série de reportagens sobre os investimentos em tecnologia e inovação que estão transformando a capital cearense. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco, Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloysio Loscheider completa 6 anos de atuação aqui na Câmara Municipal. Os detalhes em um minutinho, não saia daí. Você deve ter percebido que a Câmara Municipal de Fortaleza mudou nos últimos 4 anos. Com o apoio dos vereadores, o presidente Antônio Henrique, em conjunto com as mesas diretoras das suas 2 gestões, realizou várias melhorias que, na prática, impactaram diretamente na vida de milhares de fortalezenses.
Neste período, foram aprovados projetos que modernizaram as nossas leis de Fortaleza e hoje ajudam a fazer uma cidade melhor. Exemplo disso foi o novo Código da Cidade, que atualiza a nossa legislação e garante mais cuidado com o regramento urbano. Aqui, neste plenário, os vereadores também aprovaram um novo regimento interno, que permitiu ainda mais participação e rapidez na tramitação dos projetos. A nova legislação também abriu espaço para a modernização dos processos legislativos com mais transparência e segurança. Outro avanço foi a criação da Procuradoria Jurídica, que dá rapidez para as demandas jurídicas da Câmara e estabelece uma relação mais próxima com outros setores do poder público. E não para por aí. A presidência criou uma série de mecanismos para apoiar os vereadores na elaboração de projetos que beneficiam toda a cidade. Isso para garantir uma resposta mais rápida e qualificada para as principais demandas do povo de Fortaleza. É aqui, no complexo das comissões, que esses projetos são discutidos de forma mais aprofundada. Esse espaço também foi amplamente reformado e ampliado, contando com 2 salas totalmente estruturadas para a população acompanhar de perto as discussões sobre o futuro da nossa cidade. Diversos serviços de requalificação foram realizados neste período por toda a sede do Legislativo. Além de mais conforto para os servidores e visitantes, as obras deram mais acessibilidade para que todos se sintam incluídos na Câmara. Além das obras estruturais, a Câmara também passou por uma reestruturação de todo o seu parque tecnológico, o que permite mais segurança e rapidez no trabalho. A presidência também teve a preocupação de garantir melhores condições de trabalho para os servidores da casa e realizou uma série de melhorias na área administrativa, com a modernização e sistematização de diversos departamentos. Sem falar no reforço dos novos servidores aprovados e convocados no primeiro concurso público realizado em toda a história da Câmara Municipal. Todo o quadro de servidores também passou por trabalho constante de atualização e aperfeiçoamento. Foi pensando nisso que surgiu a Escola do Parlamento, que agora oferece treinamento e qualificação, não só para o quadro técnico da casa, como para a população geral interessada nas atividades legislativas e administrativas. Nestes 4 anos de gestão, também estivemos bem perto da nossa população. Realizamos diversas ações e projetos que melhoram a vida do povo, levando prestação de serviço, capacitação e informação de qualidade para você. Exemplo disso foi a Central da Cidadania, que oferece 29 serviços gratuitos à população, alcançando mais de 14 mil atendimentos, além da biblioteca e da ouvidoria, que foram completamente reestruturadas. O presidente Antônio Henrique também fez valer o seu direito, com o escritório Dom Aloysio Lochheim e uma unidade de mediação do PROCON. E levamos esses serviços para toda a Fortaleza com a central itinerante. A Câmara firmou ainda parcerias que nos ajudaram a enfrentar questões fundamentais para a nossa cidade, como a exploração sexual, o uso abusivo de drogas e violência doméstica. E também valorizou a nossa força, apoiando o empreendedorismo local e criando formas de combate à pandemia. E foi na pandemia que o trabalho se mostrou ainda mais forte. A Câmara se uniu com outros órgãos para cuidar do fortalezense. O espírito de solidariedade com esse momento mundial preencheu todos os corredores da casa. Administramos recursos, participamos de diversas ações e enfrentamos a pandemia com trabalho e coragem. Foram muitas ações e um trabalho intenso. E você ficou sabendo de tudo isso pelos nossos veículos de comunicação, que também foram fortalecidos neste período, com mais investimento e mais prestação de serviço. A gestão do presidente Antônio Henrique realizou campanhas de mobilização interna, reestruturando nosso portal e lançando a revista Nossa Voz, que dá rosto a quem faz a nossa Fortaleza. Além disso, a TV Câmara Fortaleza passou por uma ampla reformulação, ganhando um novo estúdio, nova marca, um novo jeito de se comunicar. Trabalho este que foi reconhecido com diversos prêmios nacionais e internacionais de jornalismo.
E é com essa Câmara, mais moderna, mais ativa, mais perto do povo, que vamos fazer uma Fortaleza ainda melhor. Todas essas conquistas foram para você. E isso só é possível com a união e o esforço de todos. Obrigada por ajudar a construir uma Câmara muito mais forte, com a nossa cara e a nossa voz. Direto da redação de volta, agora para falar sobre o Escritório de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, que está completando 6 anos de funcionamento. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação o coordenador do escritório, Cláudio Silva. Cláudio, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse falando qual o papel do escritório. O Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Luiz Lochaide é um serviço da Câmara de Fortaleza que tem o objetivo de prestar orientação, atender, encaminhar e acompanhar casos de violações aos direitos humanos. Qualquer demanda que envolva o direito das pessoas, uma orientação, a pessoa que está passando por uma situação, sofrendo um processo judicial e não sabe como agir de início, ou deseja reclamar algum direito e tem dificuldade de saber qual órgão acessar, pode vir para a Câmara de Fortaleza, será atendida, será orientada e será encaminhada para o órgão responsável. Porém, o escritório tem um objetivo principal que nós chamamos das graves violações aos direitos humanos, né? Ou situações individuais em que a pessoa sofre uma grave violação, por exemplo, uma violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, violência contra o idoso, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, população de rua. Esses casos, ainda que individuais, nós fazemos um acompanhamento mais próximo, mas também aqueles casos que envolvem uma coletividade, direitos sociais, direitos coletivos, direitos difusos, como o problema de comunidades, problema de acesso a serviços públicos por uma comunidade, problemas que envolvam uma escola, um serviço de saúde. Então, esses casos mais graves ou coletivos, nós fazemos um monitoramento e um acompanhamento mais próximo, né? Nós direcionamos para o órgão responsável, mas também fazemos reunião no órgão, visita às comunidades, encaminhamos aqui para as comissões da Câmara, é um espaço privilegiado para o escritório estar na Câmara de Fortaleza. Então, esses casos mais graves, nós fazemos esse monitoramento mais próximo. Durante esses 6 anos, qual o balanço dos atendimentos? No geral, um balanço positivo, né? Porque nós, desde essas demandas individuais, mas especialmente esses casos mais coletivos, nós passamos de 4.500 famílias atendidas, né? Hoje mesmo, nós vamos celebrar nosso aniversário atendendo uma comunidade, né? Essa comunidade são mais de 13 mil pessoas. Então, nós tentamos também, junto com parceiros, próprias comissões aqui da Câmara, Ministério Público, Defensoria, os órgãos da administração, com essas parcerias, tentar gerar um impacto também mais amplo do acompanhamento do escritório, né? São mais de 650 casos atendidos, né? 4.500 famílias, mas casos desde atendimentos iniciais aqui na Câmara de Fortaleza, o retorno desses casos, nós passamos de 600. Então, a gente faz um balanço positivo, principalmente porque os últimos 2 anos foram muito difíceis em razão da pandemia, da Covid-19. Nós percebemos esse impacto no trabalho do escritório. Aumentou muito a demanda de acesso à saúde, pessoas em situação de vulnerabilidade também, isso é um problema que aconteceu no Brasil todo, e isso é um atendimento que surge aqui no escritório. Então, foi um momento muito difícil para todos nós que trabalhamos com defesa de direitos humanos. Felizmente, esse ano é um ano de retomada, de abertura. A gente percebe isso pelos números de atendimento no escritório, tem aumentado o número de atendimento, mas esses graves problemas, obviamente, vão precisar de mais tempo para ser superado, como é o problema da moradia, que, digamos, é o carro-chefe dos casos coletivos do escritório. Então, a expectativa é positiva no sentido que nós esperamos que o próximo período seja um período mais promissor, tanto para as pessoas que mais sofrem na cidade, como também para as políticas de direitos humanos aqui na cidade, no estado e no Brasil como um todo. Como é que a população faz para ter acesso aos serviços? Qualquer pessoa pode vir para a Câmara de Fortaleza de segunda a sexta, no horário de funcionamento normal, de 8 às 17 horas. Ela será
atendida, orientada, encaminhada para um órgão responsável, ou se a gente puder resolver apenas ali na orientação. A pessoa também tem a opção, e nós recomendamos isso, que faça um agendamento. Que como nós temos, felizmente, muito trabalho, muita demanda, agendando a gente pode preparar melhor aquele momento, né? Isso pode ser feito pelo telefone 3444-8429. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de deslocamento, ou porque estão passando por um problema de saúde, têm limitações de mobilidade, ou pela distância também, alguma dificuldade de deslocamento, nós fazemos orientação também por telefone. Claro que não é como um atendimento presencial, mas também é comum, principalmente depois da pandemia. Nós ampliamos esse atendimento remoto, né? Para tirar uma dúvida, algo que seja mais imediato, a gente atende por telefone. Mas, preferencialmente, aqui na Câmara de Fortaleza, será muito bem atendido aqui pela nossa equipe. Só reforçando, tudo de graça. Tudo gratuito, com certeza, tudo gratuito. Como falei no início, o escritório é um serviço público que a Câmara de Fortaleza oferece e também uma novidade desse período é a integração do escritório à Central da Cidadania, né? A cidadã vindo aqui para a Câmara de Fortaleza, para o atendimento do escritório, pode usufruir de outros serviços também que a Câmara tem oferecido mais recentemente, que tem sido muito importante também para o trabalho do escritório. Então, documentação civil, passe livre para idosos, orientações para microempreendedores individuais, o acesso ao PROCON. Essa parceria nós fazemos, em muitos casos, nós encaminhamos para a Central, que fica literalmente no mesmo ambiente do escritório, e é muito importante para esses direitos mais básicos da população. Então, a gente faz esse convite para visitar, conhecer o escritório e que nós possamos fazer o melhor serviço possível para a população. Tá ótimo, Cláudio. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. E o Direto da Redação está de portas abertas. Sempre que quiser participar, você é muito bem-vindo. Prazer todo nosso, e essa parceria com a comunicação da Câmara é fundamental para poder divulgar cada vez mais o nosso serviço. Tá certo, então. O Direto da Redação fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.